Se você quer fazer esse exercício, pelo menos não faz essas merdas aqui, ó. Tem gente que fica aqui parecendo uma tartaruga, o outro quer levar o aparelho pra casa e sem contar aquela galera que fica fazendo um puta balanço pra conseguir fazer o exercício. Mano, na moral, é um exercício bom, mas faz direito, né? Vou trazer nesse vídeo 2 piores exercícios para peitoral e 2 dos melhores exercícios para peitoral. E já para você parar de errar se você estiver errando, a gente vai começar com os piores exercícios, que são 2. Então vamos aqui, ó. Eu vou demonstrar com essa anilhazinha. Nem 1 quilo aqui. Tem uma galera que vem aqui, ó, segura esse negócio. Aí faz assim, ó. E aí, sabe o que é legal? Esse exercício eu conheço há muito tempo, mas não sabia o nome. É o espremiteta. É porque você vai sentir uma sensação de muito trabalho muscular, de muito encurtamento, muita tensão. Mas o que acontece, meus amores? Quando a gente fala do peitoral, dentre as funções dele, a principal, a adução de braço, quando você fecha. E aí aqui, você pode até falar, não, mas de certa forma o cotovelo tá fechando e tal, mas não tem sobrecarga. Então é a mesma coisa que você contrair o bíceps e ficar contraindo ele assim, ó. Ou então você até pode fazer assim, ó, mas não tem tensão, porque não tem sobrecarga. Ou melhor, tem tensão, mas você entendeu, não tem uma resistência. Logo, se você pega 2 pesos desse, você até pode pegar mais peso. Seu frango. Mas ele tá puxando pra onde? Pra baixo. Então, se você tá fazendo esse trabalho aqui, ó, sabe qual o músculo que tá, vamos dizer assim, recebendo essa tensão, recebendo essa sobrecarga? Deltoide anterior. Porque se ele relaxar, o braço cai. Ou seja, mano, se você tá fazendo esse negócio, por favor, vai fazer qualquer outra coisa na sua vida. Sabe daqui, meu! Aí, você pode falar assim, lá, mas e se eu fizer ele deitado? E aí eu levo, né, empurro o peso pra cima. Melhora. Mas de verdade, tem muita coisa melhor pra você usar, né? E esse é o pior exercício? É o pior exercício de peitoral parado, porque não começou com o pior. Não faz nada esse negócio. Você já acordou com a sensação de que é inútil e imprestável? Vamos no segundo pior agora. E esse segundo pior dele é polêmico. Existe uma forma que você pode fazer que dá bom, mas existem muitos outros exercícios que são melhores. Primeiro, você segura aí. Sabe o que acontece? A galera começa aí, já sai do vídeo. Não concordo. É assim, não é? Não. Fala um exercício aí pra todo mundo curtir aula. Vamos lá, que não presta. É o segundo pior. E agora? Tá com medo de falar em voz alta na Ironberg? Crucifixo com halteres reto. Eu quero que você lembre do que? Peitoral é o músculo que faz a adução do braço. Ou seja, se eu tiver uma resistência nesse sentido, ele faz força. Se eu não tiver essa resistência, ele não faz força. Ou seja, ele... Relaxa! O que a gente quer num treino de musculação? Quer que o músculo fique relaxado? Não, vai pro yoga, cara. E olha que nem no yoga relaxa, hein? Vamos pensar que se o peso fizer força pra lá, o peitoral faz força. Aqui embaixo, se o peso fizer força para baixo, o peitoral faz força. Você percebe que eu preciso que o peso esteja fazendo força contra a movimentação que o peitoral participa, ou digamos assim, né, proporciona. Quando eu chego aqui em cima, o peso, ele tá encaixado nas minhas articulações. Logo, o peitoral relaxa. Vamos ver o exercício para você entender. Aqui o peitoral tá fazendo força. Aqui ele tá fazendo muita força. Aí ele vem fazendo menos força, menos força, menos força, menos força e zero força. Se você tocar no meu peitoral, ele tá relaxado. Eu não vou tocar não, hein? Já... Toca aqui. Não. Toca. Quando a gente pensa em hipertrofia, em trabalho muscular e etc., a gente pensa em uma das coisas que são muito importantes, que é o tempo sob tensão. Se você mantém a tensão no músculo durante toda a série, você tem um exercício que te proporciona um grande tempo sob tensão. Se você tem um exercício que te causa relaxamentos a cada repetição, você tem um curto tempo sob tensão. Logo, o seu aproveitamento para hipertrofia é ruim. Porém, o que acontece? Existe aqui vamos dizer assim, uma forma de você fazer ele e ele ser bom. Vai ser o melhor? Não, mas vai dar para dar uma melhorada. O que eu falei? Que você chega no final, o músculo relaxa. Logo, você não vai chegar no final. A gente tá falando de não perder tensão muscular. Aqui o músculo tá relaxado ainda. Você vai afastando, ó. Tá relaxado, tá relaxado, tá relaxado. Opa! Tensionou. Aí você vai trabalhar daqui para baixo. Desci tudo, o máximo que eu posso. Cuidado para não se machucar. E eu subo até onde eu continuo sentindo a tensão muscular, ó. Percebe? Olha lá, ó. Toma cuidado para não descer demais e não se machucar, tá bom? Percebe que você olhando daí, você vai perceber que o peso, ele tá afastado, ele tá para fora da linha do meu ombro. Olha o que aconteceu agora. Então aqui eu tenho tensão, eu tenho trabalho, eu consigo
fazer um bom exercício de peitoral. Então o que você começa a perceber? Que dá pra você fazer o exercício, porém, você tem que fazer ele de uma forma que, mano, você consegue manter a atenção. Falamos dos piores. Se temos os piores, temos os melhores, lógico. E claro, eu vou trazer pra você agora o primeiro melhor. Mas o primeiro melhor não é que é o primeiro da lista. Eu não entendi o que ele falou. É o primeiro que tá vindo. Então é o segundo melhor. Então é o segundo melhor. É um exercício que é o supino? Não. Aí você pode estar falando assim, não, mas o supino vai ser o primeiro melhor. Não é também. O supino eu nem coloquei na lista. Então vamos ao Dumbbell Press. O Dumbbell Press você consegue ter a sobrecarga do supino, e quando eu falo sobrecarga eu falo peso mesmo, com toda uma parte que você molda o exercício para ficar confortável, gostoso. E aí o seu ombro ele fala, que delícia. Vamos ao exercício. Você já aprendeu no crucifixo que você fechar tudo, descansa. O Dumbbell Press vem pra cá, né? Então você já deixa ele um pouco afastado aqui, ó. Olha como é que é interessante. No supino eu estaria aqui. Aqui eu ganho um pouco de amplitude, ó. Porque eu fechei um pouco. E no supino eu não conseguiria fazer isso. Coisa que pro meu ombro é muito saudável. Então eu, Laércio, gosto de fazer o movimento nessa angulação aqui, ó. Meio que 45 graus, tá ligado? Desço até o máximo. Alongo. Rasgou o peitoral aqui. Aí eu subo até não encostar, por quê? Pra não perder tensão. Olha lá. E aí você sempre sobe até não perder tensão e sempre desce até alongar o máximo, claro, o máximo que a sua articulação fala tá tudo bem. Então o que acontece é o seguinte, esse aqui é um ajuste que eu acho que é, de ouro nesse exercício. Se você descer aqui, ó, olha como que o cotovelo ele tá na linha do ombro. Isso pro peitoral é legal, porque alonga bastante, mas pro ombro não é bom, porque força a articulação. Então o custo-benefício não é bom. O que eu quero que você faça? Eu quero que você traga, claro, se você sente desconforto no ombro, tá? Eu quero que você traga o cotovelo um pouco mais para próximo aqui, ó. E aí é impressionante como que o trabalho fica muito mais confortável para a articulação. E aí, como é um exercício que tem o cotovelo flexionado, você consegue colocar muito mais peso do que o crucifixo, por exemplo. E aí você vai ter uma sobrecarga braba. Você não vai conseguir colocar tanto peso você colocaria no supino. Sabe por quê? Porque a instabilidade faz com que a musculatura trabalhe mais, coisa que no supino com barra não tem tanta. Logo, é um exercício superior ao supino, não só pelo trabalho muscular, até de alongamento que possibilita, como também, vamos dizer assim, o conforto articular, e a sobrecarga tá ali tão boa quanto. Sem contar o trabalho da instabilidade. Esse é supimpa, esse é da hora, esse é só o número 2. Vamos então agora ao nosso primeiro exercício, o melhor de peitoral. A gente vai fazer um crossover. Você pode fazer ele simplesmente inclinando um pouco o corpo para frente, ou você pode deixar aqui, ó, em antero posterior. Então a gente tem um exercício que ele acontece isso, ó. Percebe que o meu tronco está totalmente estável e a movimentação acontece somente em cima da articulação do ombro. O cotovelo ele está levemente flexionado, olha lá. Eu levo até o final, aperto, alongo o máximo que eu posso. Olha lá, como assim o máximo que eu posso? O máximo que eu não sinto desconforto na minha articulação. Você tem que alongar muito, mas até onde a sua articulação fala, mano, tá legal aí. Agora se ela falar, não, para! Aí você volta. Se você leva a musculatura até o alongamento máximo e você força, você tá forçando um alongamento em cima da sua articulação. Então todos os tecidos, toda a parte tendínea ali também, toda a parte ligamentar começa a ser forçada. E aí não é legal. Você vai se machucar. Ah, não, lá, eu já faço assim, eu não se machuquei. Continua, você vai se machucar já já. Então assim, um erro que você não deve cometer, que a gente falou lá no comecinho, é aquele de levar o aparelho pra casa, né? Pô, mano, não precisa. Se você tá aqui, ó, você pegou, deu um passo pra trás, né? Um passo pra frente, você já se posicionou pra fazer a série. Você não precisa ir lá na esquina. Outra coisa que a gente viu lá é o que é o balanço, né? Isso aqui é roubo. Você tá impulsionando com o seu corpo, com o peso do seu corpo. E o peitoral tá fazendo o quê? A outra é um erro que ele não é um erro tão assim, né? Mas é feio. Tem gente que curva aqui, ó, pra fazer, né? O Arnold fazia assim, por exemplo. Por que não é um erro? Porque você não tem sobrecarga na coluna, mas o movimento fica feio. Agora vamos dar intensificada no bagulho? Uma coisa que esse exercício tem de muito bom é, ele encurta muito a musculatura. Ele causa um maior encurtamento da fibra. Ou seja, se esse exercício me possibilita um maior encurtamento, eu vou otimizar o encurtamento. Eu vou potencializar o negócio. Ó, quando eu fecho, eu encurto a musculatura, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar os cotovelos, ó. Ó, vou de novo. Ó. Aproxima o cotovelo, ó.
É como se eu quisesse encostar um cotovelo no outro, não a mão somente. Eu posso levar até a mão encostar, mas quando ela encostar, eu levo o cotovelo. Então faz assim, ó, encosta a mão, leva o cotovelo. Mano, seu peito ele vai querer dar um 9, ó. É brabíssimo. E aí, lógico, né? Você faz o alongamento do jeito que eu falei, mantém a postura, não balança, não leva o aparelho pra casa. Essas coisas todas a gente já falou, você já entendeu, né? É sim. E aí, desse jeito, você vai potencializar uma coisa que já é boa. Mas eu quero que você lembre das coisas que eu falei que você não pode fazer, que são erros. Isso aí vai estragar seu treino. E aqui a gente trouxe apenas alguns erros, mas existem uma porrada de erros num treino de peito que uma pode estar atrapalhando seu desenvolvimento e duas pode estar machucando seu ombro. Então, mano, é uma coisa que você precisa saber now. Esse vídeo aqui, ele foi feito para isso. Então clica aqui, porque você vai ver o quanto que isso vai te ajudar a desenvolver e a não se machucar. E, mano, tem erro no supino, tem erro no double press, tem erro no crucifixo máquina. Ironberg, é nóis.